O dia que flagrei minha esposa com meu irmão endividado através de uma filmagem de drone foi o frame perfeito para a vingança que eu estava prestes a filmar. A exposição estava perfeita, o histograma equilibrado bem no centro, e a luz tinha aquela qualidade dourada e xaroposa que você só consegue 20 minutos antes do pôr do sol no litoral carioca. Eu estava pairando meu drone Inspire 3 a uma altitude de 50 metros, capturando um take cinematográfico em órbita de uma propriedade de 40 milhões de reais nos penhascos do Juá. O cliente, uma imobiliária de alto padrão, queria imagens de lifestyle, a piscina de borda infinita se fundindo com o Atlântico, as varandas de vidro sem emendas, a sensação de luxo intocável. Eu monitorava o feed ao vivo no meu monitor de alto brilho, meus polegares fazendo microajustes nos sticks do controle para manter o movimento fluido e suave como manteiga. Era apenas mais uma terça-feira, mais um trabalho, mais uma nota fiscal de 5 dígitos por um dia de serviço. Então, eu vi a falha no meu enquadramento perfeito. Quando inclinei o drone ao redor da ala oeste da propriedade para pegar o flare do sol nas janelas da suíte master, a lente grande angular capturou a borda do prédio vizinho. Era o Resort Enseada Real, um hotel boutique conhecido por sua discrição e diárias de 4 dígitos. Minha rota de voo não deveria cobri-lo, mas o vento havia rajado levemente, empurrando o drone alguns metros para fora do curso. Na tela, em nítida resolução 8K, vi um casal na varanda da suíte de esquina. Eles não estavam apenas parados lá, eles estavam entrelaçados, um abraço frenético e apaixonado contra o guarda-corpo, confiantes em sua privacidade, acreditando que a queda para o mar abaixo os protegia de olhos curiosos. Quase corrigi a rota de voo imediatamente para cortá-los da imagem. A pós-produção é um pesadelo quando você precisa desfocar rostos, mas meu polegar congelou no joystick. O cabelo da mulher era um tom específico de ruivo acobreado, capturando a luz moribunda de uma maneira que eu já havia fotografado 1000 vezes. E o homem, ele vestia uma camisa de linho azul marinho vintage. Eu conhecia aquela camisa. Eu a tinha comprado para o meu irmão Marcos em seu aniversário de 35 anos, 3 meses atrás. Eu não entrei em pânico, não derrubei o drone, não gritei, minha frequência cardíaca sequer subiu, o que é um testamento ou da minha disciplina profissional ou da dormência absoluta que inundou meu sistema. Em vez disso, fiz o que faço de melhor. Parei a órbita do drone. Mudei a câmera para o modo de inspeção, acionando a lente teleobjetiva de 75mm. Estabilizei o gimbal e apertei o botão de gravar. Meu nome é Elias Ferraz, tenho 41 anos e sou o principal fotógrafo de arquitetura do Rio de Janeiro. Meu trabalho é fazer a realidade parecer melhor do que ela é. Eu controlo ângulos, manipulo a luz e edito as rachaduras na fundação até que uma casa pareça um sonho. Mas naquela tarde de terça-feira, olhando para minha esposa Helena e meu irmão Marcos, destruindo minha vida em 8K ProRes RAW, percebi que tinha cansado de editar as falhas. Era hora de mostrar a filmagem bruta. Resolução nada mais é do que a verdade com uma contagem maior de pixels. Essa é uma frase que uso nos meus workshops. Sussurrei isso para mim mesmo enquanto pousava o drone, guardava meu equipamento nos cases Pelican e dirigia para casa em silêncio. O trajeto de volta para nossa casa de vidro minimalista na Joatinga foi um borrão de trânsito e cálculo. Não fui para casa confrontar Helena, fui direto para o meu estúdio, uma unidade separada e a prova de som no quintal. Descarreguei as imagens, abri o arquivo no meu monitor de referência calibrado, uma tela de 32 polegadas que mostra cada poro, cada sombra, cada mentira. Eu assisti, fiz a correção de cor. Dei zoom até conseguir ver a aliança na mão de Helena, o diamante oval de 3 quilates que trabalhei 2 anos para comprar, cravada no ombro do meu irmão. A traição era total. Helena, minha esposa há 7 anos, a mulher que alegava precisar de espaço e tempo para se encontrar ultimamente, o que eu respeitosamente havia dado. E Marcos, meu irmão mais novo, o ator fracassado que virou empreendedor, a quem eu havia salvado de dívidas mais vezes do que poderia contar. A dinâmica ficou repentinamente cristalina. Eu era a carteira, Marcos era a emoção, eu era a rede de segurança, Helena era o prêmio ao qual ele se sentia no direito porque sempre ressentiu meu sucesso. Não dormi naquela noite. Sentei no escuro do meu estúdio, o brilho da timeline iluminando meu rosto e formulei um plano. Um divórcio padrão seria sujo. Eles mentiriam, fariam gaslighting comigo. Helena alegaria que eu era negligente. Marcos se faria de vítima. Não. No meu ramo, a apresentação é tudo. Se você quer vender uma narrativa, precisa de uma premiere. A oportunidade se apresentou 3 dias depois, durante um jantar de salmão grelhado que tinha gosto de cinzas na minha boca. Helena serviu
serviu-se de uma taça de vinho branco e olhou para mim com aqueles olhos grandes e inocentes que agora eu via que eram apenas aberturas de diafragma ensaiadas. Elias, disse ela, tocando minha mão. Estive pensando, com nosso 10º aniversário chegando em 6 meses, sinto que nos afastamos. Quero reconectar, quero fazer uma renovação de votos, algo grande, uma verdadeira celebração de nós dois. Olhei para ela, olhei para a maneira como a luz batia em seu rosto, pensando em como eu iluminaria essa cena se fosse um filme. Luz de preenchimento na esquerda, luz de recorte dura para separá-la do fundo. Uma renovação de votos? Repeti, minha voz firme, plana, profissional. Sim, disse ela, a excitação crescendo. Uma festa. O resort Enseada Real tem aquele salão de baile incrível com vista para o mar. Podemos convidar todo mundo. Minha família, sua família. Marcos pode ser o padrinho de novo. Significaria muito para mim mostrar ao mundo o quão fortes nós somos. O Enseada Real, a cena do crime. A ironia era tão rica que quase me fez rir. Ela queria voltar ao cenário de sua infidelidade para celebrar nossa lealdade. Era patológico, era perfeito. Isso soa claro, eu disse, iscando o anzol. Ah, não seja assim, ela fez bico. Você acabou de pegar aquela listagem no Joá, nós podemos pagar. Quero que seja perfeito, quero um cinegrafista, uma banda, quero uma montagem, sabe, como naqueles casamentos de celebridades, um vídeo da nossa vida juntos. Tomei um gole de água. Eu cuido do vídeo, eu disse. Vou cuidar de toda a produção. Se vamos fazer isso, faremos com o meu nível de produção. Vou transformar isso numa obra-prima cinematográfica. Ela sorriu radiante. Eu entendi perfeitamente. Resolução é apenas a verdade com mais pixels, e eu ia dar a ela a resolução mais alta que ela já tinha visto. Os 6 meses seguintes foram um exercício de compartimentalização sociopata. Desempenhei o papel de marido atencioso e reengajado. Fui às degustações do buffet, concordei quando ela escolheu os arranjos florais, lírios brancos, simbolizando pureza, o que foi um toque interessante. Paguei os depósitos. Até almocei com Marcos, ouvindo-me vender uma nova oportunidade de investimento em uma startup de mineração de criptomoedas, enquanto ele sorria para mim com a mesma boca que havia beijado minha esposa. Você parece cansado, irmão, disse Marcos uma tarde, batendo no meu ombro. Você trabalha demais, precisa relaxar. A Helena diz que você está sempre no estúdio. Só trabalhando em um grande projeto, disse eu, cortando meu filé. Algo que vai definir minha carreira. Isso é ótimo, ele sorriu. Ei, sobre aquele empréstimo para a startup? Me pergunte depois da renovação, eu disse. Terei uma surpresa para você lá. Eu não estava apenas planejando uma festa, estava montando um dossiê. Contratei um contador forense, disfarçado de consultor financeiro para nosso planejamento patrimonial, para rastrear o dinheiro. Descobri que o estilo de vida de Marcos não era financiado apenas pelos meus empréstimos, era financiado por Helena. Ela estava desviando o dinheiro da nossa conta poupança conjunta, rotulada como reformas da casa, para pagar o apartamento dele, o aluguel do carro e aquelas suítes de day use no Enseada Real. Encontrei as faturas do cartão de crédito, encontrei as transferências via Pix, documentei tudo. Cada recibo, cada mensagem de texto que recuperei do backup da nuvem dela, a senha era nosso aniversário, naturalmente. Cada mentira. Mas a peça central continuava sendo o vídeo. Passei centenas de horas no meu estúdio. Para Helena, eu estava digitalizando fotos antigas da família. Na realidade, eu estava editando um filme de terror disfarçado de romance. Usei o DaVinci Resolve para correção de cor, garantindo que os tons de pele estivessem perfeitos, o contraste rico. Vasculhei nossos discos rígidos em busca de cada clipe nosso dos últimos 10 anos, as férias em Búzios, as manhãs de Natal, o dia em que compramos a casa. Estruturei a timeline para construir um crescendo emocional. Escolhi a música com cuidado, Turning Page de Sleeping at Last, uma faixa que grita drama romântico. A linha do tempo na minha tela era uma obra de arte. Os primeiros 4 minutos eram pura nostalgia. Foram projetados para fazer o público chorar, para fazê-los acreditar no conto de fadas. Era a preparação, a isca, e então a transição.
Passei 3 semanas acertando a mixagem de áudio para a transição. Eu queria que a música cortasse, não desaparecesse gradualmente, mas cortasse, um corte seco, um respiro de silêncio. E então, o som ambiente do vento e das ondas quebrando que o microfone do drone havia capturado. Trabalhei no money shot, como chamei, com a obsessão de um louco. Estabilizei a filmagem ainda mais. Usei upscaling por IA para melhorar os rostos deles. Cortei para uma proporção anamórfica de 2.39 para 1, para dar aquela sensação de cinema real. Eu queria que todos naquela sala vissem o suor na testa de Marcos. Eu queria que vissem a maneira como os olhos de Helena se fechavam. 2 semanas antes do evento, visitei o local. O salão de baile do Enseada Real era magnífico, com janelas do chão ao teto e um enorme painel de LED 4K atrás do palco que usavam para apresentações corporativas. A resolução da tela é suficiente para o seu arquivo, Sr. Ferraz? O técnico de som e vídeo me perguntou. Precisa lidar com 8K redimensionado para 4K sem artefatos de compressão, eu disse, entregando a ele um drive SSD especializado. Este drive é criptografado, só desbloqueia com minha impressão digital. Vamos rodá-lo diretamente do meu laptop na cabine de controle. Ninguém vê antes da estreia. É uma surpresa para a noiva. Entendido, disse o técnico. Vamos conectar o senhor ao sistema principal. O áudio é Surround 7.1? Sim, eu disse. Quero que o som do oceano preencha a sala. O dia da renovação foi um sábado perfeito no Rio de Janeiro. O céu estava de um azul impossível. Os convidados chegaram em traje black tie, 200 dos nossos amigos mais próximos, família, parceiros de negócios e socialites locais. Helena estava deslumbrante em um vestido Vera Wang sob medida, irradiando a confiança de uma mulher que acredita ter conseguido comer o bolo e ainda estar sendo servida de uma segunda fatia. Marcos estava de smoking, ao meu lado no altar, ajeitando as abotoadoras, interpretando o papel de irmão solidário. Nervoso, Marcos, sussurrou, quando a cerimônia estava prestes a começar. Nem um pouco, eu disse, ajeitando meu microfone de lapela. Só estou pronto para que a verdade apareça. Ele riu, achando que eu estava sendo metafórico. Profundo, cara, você é um artista. A cerimônia foi nauseante. Helena recitou votos que ela mesma escreveu, falando sobre enfrentar tempestades e encontrar o caminho de volta um para o outro. Recitei os meus, que mantive intencionalmente vagos, focando em clareza e ver o futuro. Os convidados enxugaram lágrimas. Minha mãe apertou minha mão. Os pais de Helena sorriam com orgulho. Então veio a recepção. O champanhe fluiu. Os discursos foram feitos. Marcos fez um brinde, divagando sobre como eu era seu herói e como Helena era a irmã que ele nunca teve. A ironia era tão espessa que eu podia senti-la no paladar. Às 21, as luzes diminuíram. A sala ficou em silêncio. Senhoras e senhores, anunciou o DJ, sua voz ecoando. O Elias preparou uma surpresa especial para sua linda noiva, um tributo a 10 anos de amor. Por favor, voltem sua atenção para o telão principal. Eu não fiquei com Helena na pista de dança. Caminhei até o fundo da sala para a cabine de AV. Acenei para o técnico. Eu assumo, eu disse. Conectei meu laptop. Escaneei minha impressão digital. O arquivo carregou. Apertei a barra de espaço. O vídeo começou. Uma música suave de piano preencheu o ambiente. Imagens de uma Helena jovem e eu rindo surgiram na tela gigante. Nosso primeiro encontro. O pedido de casamento. O primeiro casamento. A multidão soltou um "oh" em uníssono. Observei Helena lá de trás. Ela segurava o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto, banhando-se na atenção. Marcos estava perto do bar, parecendo presunçoso. O vídeo percorreu os anos, os sucessos, as viagens. Era um testamento da vida que eu havia construído para nós. Era lindo, era convincente. Deixei rodar por exatamente 4 minutos e 12 segundos. Então, a música cortou. A tela ficou preta por 3 segundos. A sala murmurou confusa. Seria uma falha técnica? Então o áudio surgiu gradualmente. Fade in. O som do vento, a batida baixa e rítmica das ondas contra as rochas. A imagem surgiu. Não era uma foto, era a filmagem do drone. Ângulo alto, plano de estabelecimento da linha costeira. O movimento era suave, profissional, cinematográfico. O que é isso? Ouvi alguém sussurrar. A câmera do drone começou a orbitar. O hotel Ensaia da Real entrou em cena. O próprio prédio em que estávamos.
A multidão se agitou, reconhecendo o local. Ah, olha, é o hotel, alguém disse, pensando que fosse um plano de estabelecimento romântico. Na tela, o drone inclinou, a câmera deu zoom, a compressão da lente trouxe o fundo para frente. E lá estavam eles. A resolução foi impiedosa. Em uma tela de 12 metros, não havia onde se esconder. A filmagem em 8K era cristalina, a camisa azul marinho, o cabelo ruivo, o agarramento frenético e desesperado. O silêncio na sala foi absoluto. Era um vácuo, sugando o ar de 200 pares de pulmões simultaneamente. Então a câmera deu mais um. Eu cronometrei isso na edição em câmera lenta, 50% da velocidade. Você podia ver o rosto de Marcos enquanto ele virava a cabeça. Podia ver o perfil de Helena, os olhos fechados, a boca aberta. O áudio não era mais apenas vento. Eu havia inserido em camadas o registro de data e hora dos metadados do drone, narrado por uma voz computadorizada, fria e distante. Terça-feira, 14 de outubro, 17 horas e 42 minutos. No salão de baile, uma taça quebrou. Olhei para a pista de dança. Helena estava congelada, olhando para a tela, o rosto uma máscara de horror que maquiagem nenhuma poderia cobrir. Ela parecia um fantasma. Marcos tinha deixado cair sua bebida. Ele estava recuando do bar com as mãos levantadas como se quisesse afastar um golpe físico. Mas o vídeo não tinha acabado. Cortei da filmagem do drone para as capturas de tela das transferências bancárias que eu havia preparado. Texto branco simples em um fundo preto. Transferência Pix para Marcos Ferraz, R$25 mil. Assunto, aluguel. Transferência para Marcos Ferraz, R$12 mil. Assunto, parcela do carro. Cobrança Resort em Saia da Real, R$4.500. Data, 14 de outubro. Então, uma imagem final, uma tela dividida. À esquerda, a mensagem de texto de Helena para mim naquele dia. Tão cansada, amor. Indo dormir cedo. Te amo. À direita, a filmagem do drone dela na varanda naquele exato minuto. Fade to black. Escurecer. As luzes no salão de baile permaneceram apagadas. O silêncio se estendeu por 10 segundos, pesado e sufocante. Peguei o microfone na cabine. Minha voz estava calma, amplificada pelo sistema de som surround. Feliz aniversário, Helena, eu disse. Foco não é nada sem perspectiva. Desconectei meu laptop. Saí da cabine, passando pelo técnico de AV atordoado que me encarava de boca aberta. Entrei no salão de baile. A multidão se abriu para mim como um mar vermelho. Ninguém disse uma palavra. Estavam chocados demais, envergonhados demais, horrorizados demais. Passei por Marcos. Ele não conseguia olhar para mim. Encarava o chão, o rosto vermelho vivo, sua vida desmoronando em tempo real. Helena estava soluçando agora, um som gutural e feio que ecoava na sala silenciosa. A mãe dela gritava com ela em um sussurro. Minha mãe estava sentada em sua cadeira, a mão sobre a boca, olhando para Marcos com uma mistura de nojo e desgosto que levaria uma vida inteira para curar. Parei na frente de Helena. Ela estendeu a mão tremendo. Elias, por favor. Olhei para ela através da lente da minha própria indiferença. Eu não via minha esposa. Eu vi um sujeito que estava fora de foco, mal iluminado e que não valia o espaço de armazenamento. Você queria uma noite memorável, eu disse. Você conseguiu uma. Virei as costas e saí pelas portas duplas do salão. Atravessei o saguão até o manobrista. O ar fresco do oceano bateu no meu rosto. O manobrista trouxe meu carro. Dei a ele uma nota de R$100. Boa festa, senhor? Ele perguntou. Cinematográfica, respondi. Dirigi para longe, deixando o caos para trás. Não voltei para casa. Eu já havia mudado meus itens essenciais para um apartamento alugado no Leblon 2 dias antes. Meu advogado havia entregue os papéis do divórcio para a madrinha de Helena 5 minutos atrás, instruindo-a a entregá-los assim que o vídeo terminasse. O rescaldo foi uma demolição em câmera lenta, muito parecida com as filmagens que faço de prédios antigos sendo derrubados. Helena tentou contestar o pacto antenupcial, alegando danos emocionais. O juiz, tendo visto o vídeo anexo A, que viralizou na comunidade jurídica, sob segredo de justiça para o público, mas advogados conversam, não se impressionou. A prova da infidelidade financeira, o dinheiro que ela roubou para financiar Marcos, anulou suas reivindicações de pensão. Ela saiu com o que entrou, o que não era muito. Sua reputação no nosso círculo social evaporou instantaneamente. Na alta sociedade, ter um caso é uma contravenção.
Ser pego em 8K numa tela de 12 metros é um crime inafiançável. Ela se mudou para o interior de Minas Gerais para morar com a irmã. Marcos se saiu pior. Eu o processei pelos empréstimos que lhe dei ao longo dos anos, que eu havia documentado meticulosamente como notas promissórias, não presentes. Também o processei pelos fundos desviados que Helena transferiu para ele, classificando isso como roubo. Ele declarou falência. A vergonha foi absoluta. Nossos pais pararam de falar com ele por 1 ano, e mesmo agora, o relacionamento é gelado, na melhor das hipóteses. Ele trabalha em uma concessionária de carros usados na Baixada agora. Eu não o visito. Quanto a mim, minha carreira explodiu. É uma coisa curiosa sobre os ricos e poderosos. Eles respeitam a implacabilidade. A história do divórcio do drone tornou-se uma lenda urbana no Rio de Janeiro. Clientes me contratavam não apenas porque eu era o melhor fotógrafo, mas porque sabiam que eu era um homem que via tudo e não deixava passar nada. Meu valor dobrou. Abri minha própria agência, empregando outros 6 fotógrafos. 2 anos depois, eu estava de volta ao resort em Seada Real. Não para um casamento, mas para um comercial. O hotel havia me contratado para reformular sua imagem. Fiquei na mesma varanda onde havia filmado a traição. Segurei minha câmera, uma nova Hasselblad de médio formato. Olhei pelo visor, enquadrando a foto do oceano, dos penhascos, do sol poente. Estava perfeito. Apertei o obturador. O som foi nítido, decisivo, final. Verifiquei a tela. A imagem estava nítida. As cores eram verdadeiras. Não havia falhas, nem sujeitos indesejados, nem mentiras. Foco não é nada sem perspectiva, sussurrei para o vento. Arrumei meu equipamento e fui para casa, para uma casa tranquila e pacífica, onde as únicas coisas que eu tinha para editar eram as fotos, e era exatamente assim que eu gostava.